Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a segunda parte da entrevista com Cláudia Wilson, na nossa pauta Tracionando Startups, ou Programa de Aceleração de Vendas para Pequenas e Médias Empresas. 17 de março de 2020, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Você fica com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, agora com a segunda parte da entrevista com Cláudia Wilson na nossa pauta Tracionando Startups, ou Programa de Aceleração de Vendas para Pequenas e Médias Empresas. Cláudia, a gente encerrou a primeira parte do programa falando, né, a diferença, o que é um programa, o que é um curso, qual é a dor, né, que afeta boa parte das startups ou das pequenas empresas, que justamente se gradua, às vezes, de uma aceleradora, né, tem seu modelo de negócio, né, mas não consegue alavancar, que o pessoal chama de tracionar, né, começar a vender, né, escalar a empresa. E dentro desse conceito, você desenvolveu uma proposta de acompanhamento dessas pequenas empresas, até a gente falou de startup, mas também estamos falando de pequenas e médias empresas, para as pequenas e médias empresas se reposicionarem. As grandes empresas já é outro tipo de mudança cultural que tem que ser trabalhada, não é meramente uma questão pontual. E agora a gente fala exatamente um pouco mais em detalhes, né, desse tipo de programa. O programa é feito em 4 módulos, e eu queria que você falasse um pouco de cada um desses módulos, o que o empresário, uma pessoa que vai estar fazendo esse programa de aceleração de vendas, vai encontrar. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar apresentando aí o programa. O programa ele é dividido em 4 módulos. O primeiro módulo são os fatores críticos de sucesso, em que a gente tem 3 encontros, em que eu provoco a empresa, a pessoa, a reavaliar alguns fatores, que lá na frente eu vou dizer quais são, para ver quanto que esses fatores estão impedindo o crescimento dele. Apresentando também quais são, o que é considerado crescimento hoje em dia, né? Como é que se faz um crescimento. Então, são 3 encontros que são os fatores críticos de sucesso. Depois, nós temos 5 encontros que são os requisitos para sucesso no mercado, que vem com produto, mercado, finanças, equipe e organização. Todos esses módulos, eles são sempre, todos esses encontros, eles são sempre baseados com um pouquinho de conteúdo, e o resto é um Canvas, um framework, um SWOT,
que eu acabo fazendo com que o empresário, vamos dizer assim, se debruce sobre sua realidade e entenda o que ele tem que fazer, quais são os problemas que ele tem. Na questão do produto, por exemplo, que é uma coisa que nunca é demais, tem um pedacinho lá que é polindo o produto, então é você sempre estar revendo o seu produto, ver como ele pode chegar melhor ao mercado, né? Com a nova funcionalidade, né? Com a nova característica. Com a nova característica do consumidor. A questão do mercado, eu entro num detalhe sobre mindset global. Isso é uma coisa que eu bato muito. Não é que você vá atuar lá fora, é que pelo menos você tenha consciência que o seu concorrente hoje em dia ele é global. Então, você tem que ter o mesmo raciocínio que você tem das empresas da região podem ser suas concorrentes. Hoje em dia, cada dia mais, você tem que pensar que qualquer empresa do mundo pode ser seu concorrente. Aí o Uber para... O Uber para... Não, eu falo, mesmo isso. que seja produto, o programa ele tanto lida com produto quanto com serviço. O que acaba acontecendo, e isso já é até uma mania minha, né? Eu gosto de transformar o serviço num produto. Eu produtizo um serviço, que fica mais fácil de lidar para a venda, né? Tem toda a questão comercial, de marketing, toda, fica mais fácil quando você transforma aquilo ali num produto, né? E também acaba sendo um item mais barato, porque ele está produtizado, né? Mas o que eu ia falar? Então, é só você ver que, por exemplo, mesmo que você pense num produto que é regional, em qualquer lugar do mundo hoje você vai estar cheio de brigadeiro lá fora. Então, do mesmo jeito que as doceiras do Brasil estão invadindo Portugal e concorrendo com o pastel de nata, pastel de Belém, né? A mesma coisa acontece que tem outros doces que chegam aqui no Brasil. Então, você tem que saber lidar com o consumidor do que ele está consumindo. E eu estou falando de produto que já quando você está falando de algum serviço que ele é digital, aí pior ainda, porque é terra sem lei, né? Vamos dizer assim, terra sem lei, né? O mundo inteiro pode ser seu concorrente, né? Então, você tem que ter essa visão. A questão de finanças é uma revisão que a gente tem que dar sobre preço de custo, CAC, tem muito, inclusive empresário estabelecido não tem noção de quanto custa fazer a aquisição de um cliente. A questão da organização, eu bato muito, vamos dizer assim, a cultura 4.0 comercial. Isso é importante, e a questão de governança, que é a tendência de, isso sempre, independente de startup, a pequena empresa tem um pouco de dificuldade de observar a questão da governança, né? E a startup também menos ainda, e isso é uma coisa importante que a empresa tem que olhar. Quer dizer, então, na verdade, não são só as vendas, você reestrutura a tua empresa para poder vender. Mas sempre com olhar de venda. Então, quando eu falo de governança, os seus contratos comerciais como estão, entendeu? Sempre... é claro que, isso eu vejo, né, os empresários acabam levando esse conceito para as outras áreas. A área jurídica, né, a gestão da empresa como um todo, né? Tem empresário que já falou assim, isso aqui não é um programa de aceleração de vendas, isso aqui é um programa de gestão, porque eu acabo fazendo essa provocação, mas olhar sempre na área comercial. E ainda tem mais 2 módulos. Claro, tem um módulo que aí, depois que eu conseguir, vamos dizer assim, criar todo um conceito, toda uma base, aí eu entro com a estratégia comercial e a estratégia de venda e a estratégia de marketing. E durante todo o tempo eu estou forçando você a construir o seu processo de vendas. Então, quando chega no último módulo, que é acelerando sua máquina, né? Vamos embora. Go-to-market, né? O go-to-market. Você realmente já fez alguns testes e você já está com sua máquina de vendas redondinha. Uma coisa que eu já andei lendo é a questão das finanças, né? Como é que você gerencia ou contabiliza para a inovação,
né? Que até o Eric Rice até fala bastante disso, né? Como é que você trata isso no teu curso, no programa? Não, eu não chego a tratar isso não, porque eu acho que isso aí ele chega a tratar um pouquinho antes. Eu já pego as empresas com uma maturidade um pouquinho depois. Tá. Vou analisar se vale a pena, porque a gente sempre tem que estar polindo um produto. Deixa eu ver quanto que eu consigo encaixar. Cláudia, aqui Petrópolis é uma cidade que já há 20 anos aí tem trabalhado essa questão de uma cidade tecnópolis, né? Uma cidade que lida com a questão de educação, ciência e tecnologia, e recentemente tem trabalhado, aprovou ano passado a questão da lei de inovação e tudo mais. Foi um grande marco para a cidade, até porque Teresópolis seguiu a mesma onda, Nova Friburgo está fazendo um marco de ciência e tecnologia espetacular, a coisa... Maricá também aprovou uma lei de inovação, eu fui saber até depois que foi baseado na de Petrópolis, né? A Angra dos Reis, mesma coisa. Você está vendo um momento aí de... acho que é legal para o Estado. Qual a importância desse tipo de programa para uma cidade como Petrópolis e arredores? Como é que isso também pode transbordar para a região em termos de uma nova cultura para tracionamento de startups de um lado e para amadurecimento de negócios do outro? Então, eu gosto de contar uma outra historinha, que é a seguinte: quem tem irmão mais velho, o que acontece? Irmã, então, né? Que é a mulher que tem mais, normalmente, dificuldade do pai liberar para ir para uma festa. Quem tem irmão mais velho tem mais facilidade conforme vai crescendo, né? Você é mais velha? Não, eu sou do meio. Eu sou do meio. Mas o que eu diria é o seguinte: o que acaba acontecendo, né? Esse tipo de programa, esse tipo de provocação, não é que você vai queimar etapas, mas você vai acelerar etapas. É claro que a gente tem que pensar na característica da cidade, né? E da região. Vamos lá. Acabou sendo definido ser feito em Petrópolis por conseguir concentrar e facilitar que empresários de outras cidades venham, né? Fica de fácil acesso, né? E acaba também... Eu acabei trazendo para cá porque realmente eu já tenho algumas pessoas daqui que fizeram o programa lá, né? Mas é a carência. Eu acho que o que você acaba vendo em outras cidades, por exemplo, você não pode comparar Petrópolis com Campinas. Mas você vê que Campinas é uma cidade do estado de São Paulo que ela realmente conseguiu se impulsionar. E a mesma coisa eu acredito que a gente tem a capacidade em nossas cidades do interior. A região serrana é uma que sempre teve bastante destaque, né? A gente estava até comentando ainda há pouco sobre isso. E Petrópolis pela facilidade. Então, o que acaba acontecendo? Petrópolis, às vezes, uma hora você descer de Petrópolis para o Rio, às vezes demora mais do que você ir do centro para a Barra. Aí você poderia dizer, então, não precisaria fazer em Petrópolis. Não, tem que fazer aqui. A mentalidade tem que ser absorvida, a cidade tem que começar a respirar ela mesma e se apropriar ela mesma da sua jornada. Que, por ter ambientes mais avançados na frente, ela vai conseguir fazer uma jornada talvez um pouquinho mais rápida, mas não que ela não tenha que ter a jornada dela. Então, a gente vai ter um ecossistema, né, com a sua propriedade, mas vai ajudar ele a ir de uma forma mais rápida do que se ele tivesse sozinho. O programa, na verdade, é isso. Por que eu sempre uso a aceleração? Porque o que eu gosto do termo de aceleração, se eu pudesse mudar, eu diria que é programa de provocação, porque é aquela história mesmo, ele te desafia. Então, o que se está trazendo de proposta para Petrópolis estou desafiando os empresários da região a venderem mais e a ter maior competitividade. Quem que compra essa briga? É isso aí, Cláudio. A gente vai continuar falando sobre o programa já. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Esse agora
Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Cláudia Wilson na nossa pauta, tracionando sua startup ou programa de aceleração de vendas para pequenas e médias empresas. Cláudia, encerrou aqui a primeira parte do programa falando justamente sobre as cidades. Cada uma, a gente aqui começou aqui nos bastidores, falando que cada cidade realmente é única. E aí Petrópolis tem uma característica muito particular, Nova Friburgo também tem outra, Teresópolis uma outra diferente, Maricá agora, que eu estou conhecendo um pouco mais, também tem uma outra. Então, assim, cada lugar é um espaço específico para se trabalhar. Aí você está falando aí do desafio dos empresários em vender mais, né? Como é que eles vão ser desafiados aí? Como é que você acha que eles... Então, deixa eu comentar. Uma grande vantagem do programa são as dinâmicas que a gente provoca, tem muita troca. Então, quando eu digo que é interessante estar fazendo um programa aqui, eu quero dizer, aqui tem uma certa característica, né? Uma coisa que eu, por exemplo, poderia chegar para você e dizer assim, me diga qual foi o seu pior cliente, né? Não vai precisar dizer o nome do cliente, né? Claro. Mas sua experiência com o seu pior cliente. Você vai estar explanando sobre uma experiência de vendas, uma experiência comercial, que os outros empresários podem ainda não ter tido. E pode ser uma experiência justamente da localidade, entendeu? Então, isso traz justamente um enriquecimento para o programa, né? E eu esqueci a pergunta que você fez. Quer dizer, a troca já é importante, né? A troca entre os empresários também é importante, além da dinâmica que você dá para eles, né? Assim, especificamente, como é que vai ser o programa, né? São 12 encontros, a princípio vão ser lá no Quitandinha, nas dependências do Serratec. Como é que esses encontros, como é que vai ser a dinâmica desses encontros? Especificamente, especificamente. A dinâmica vão ser 6 semanas, sextas e sábado. Por que sábado? Isso eu brinco, né? Que faça o que eu digo, porque eu faço o que eu falo. Eu fiz uma avaliação se aqui na região o que seria melhor, se seria 2 dias na semana, se seria uma vez por semana. E o resultado que eu tive é que seria interessante fazer na sexta e no sábado. Domingo não, porque domingo o pessoal fica literalmente com a família. Então, vão ser sexta e sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. No horário do almoço, eu deixo para se debater algum item que se queira falar. Eu deixo para a gente estar falando, por exemplo, de um assunto específico que é User Experience, que é um tema importante para a área de produto. Qual o tema?
User Experience. A experiência do usuário, desculpa. Uhum. E que é um tema importante para você estar observando no seu produto. Então, por mais que você já tenha produto, é interessante você sempre estar revendo isso, até porque o usuário, né, o cliente sempre é dinâmico. E, então, o programa vai de 9 às 5, na hora do almoço eu utilizo para esse tipo de coisa. Vai começar no dia 20 de março, que é uma sexta-feira, dia 21 continua, e aí na semana seguinte eu volto sexta, sábado e recorrentemente durante 6 semanas. Você já fez esse programa no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, agora em Petrópolis, vai fazer em São Paulo. Qual a tua expectativa para São Paulo? A minha expectativa para São Paulo é boa. Eu estou acreditando que lá realmente tem um mercado muito ávido. Fazendo toda essa análise... Lá é para startups, né? Assim, mais diretamente. Lá eu acho que... não sei se... não vai ter empresa estabelecida. Esse modelo de ter o máximo de mixagem de característica é excelente. Mesmo que sejam vários empresários de empresas estabelecidas de ramos diferentes, de um modo geral, cada pessoa é uma pessoa única. Então, isso já chega a dar uma vantagem para o programa, né? Mas o que eu ia comentar... Para São Paulo, a expectativa é de São Paulo. O que eu ia comentar, eu ia comentar o seguinte, esse programa, na verdade, no Rio, eu estou terminando a 3ª turma e vai começar uma próxima turma. A gente depois tem que marcar uma outra coisa para eu explicar, que eu não sei se as pessoas estão reparando, que a turma aqui é hortênsia. Hortênsia é por causa da flor da região. E isso, o nome da empresa é Biz Studio, de abelha, é um trocadilho com abelha e negócios, né? E o programa, realmente, cada turma ele tem o nome de uma flor. Em São Paulo vai ser ipê roxo. No Rio, como eu já rodei, eu já gastei lírio, girassol, já gastei um monte de nome. E em Belo Horizonte, por exemplo, é ipê amarelo e assim por diante. Cláudia, assim, só para ter uma ideia do resultado disso para as empresas, o que você quantificou em termos de impacto de esse estudo de aceleração de vendas para as empresas que você mentorou e está acompanhando? Né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uma startup da primeira turma, na questão da... a gente tem depois uma segunda etapa, que é uma etapa de investimento. Tanto para a startup como para a empresa, a gente dá, vamos dizer assim, eu faço pipeline para investidores. Né? Então, na primeira turma, teve um menino que ele acabou, se eu não me engano, era maio a turma dele. Né? E eu falei para ele, você quer ir a investidores? Ele falou, não, Cláudia, eu não vou conseguir, eu acho que eu só vou precisar ir a investidores em março de 2020. Bom, em agosto, ele já fez uma rodada, e em dezembro ele fez uma segunda rodada. Porque ele começou, vou utilizar uma expressão, ele começou a rampar tanto que ele precisava de fôlego financeiro para continuar. É tal a máquina que ele construiu. Então, eu sei que esse é um menino fora do comum, é outro Bernardo também, até vou... Bernardo Café. Ele realmente é uma pessoa que é aquele empreendedor bem forte, né? Mas vocês veem que ele teve um crescimento assim, exponencial muito rápido. De um modo geral, as empresas e startups já mencionam que, a partir do 4º encontro, eles já começam a ter resultados bem visíveis. Cláudia, a gente está encerrando o programa, eu queria que você desse, então, um indicativo de como te contactar. Né, Então, primeiro, Facebook, LinkedIn... Cláudia Wilson. Tá sempre, Cláudia Wilson está disponível. Tem o site da Biz Studio, www.bizstudio.com.br. O site do programa, www.bizstudio.com.br/bizap. O Biz é B-E-E-Z, de abelha, com Z no final, e estúdio é sem E. E o celular, que também pode, através do WhatsApp, 21 99372 3761. Obrigado, Cláudia, pela sua entrevista e sucesso. Eu que agradeço mais uma vez e conto com os empresários da região para a gente rampar a serra. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.